Sejam todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre o egoísmo, das perguntas 913 a 917. Na pergunta 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E eles respondem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que se lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Ele é tão perverso que ele está na base de todos os vícios, de todos os males da humanidade. É aquele que pensa primeiro em si, ou somente em si, para depois, muito depois, se for pensar nos outros. O egoísmo faz com que as pessoas se isolem umas das outras, não se comprometam, não se responsabilizam umas pelas outras, não se ajudam, pouco se importam com o que o outro está passando, como ele está sofrendo, quais as dificuldades pelas quais ele é chamado a viver, porque não lhe está afetando. Até que as coisas comecem a afetá-lo, não se move no sentido de fazer algo. Esse é o egoísmo. Na pergunta 914, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Vai-se chegar a conseguir extirpar, retirar o egoísmo da sociedade humana? E eles respondem que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Agora o mundo está muito materialista, está muito materializado. Os valores espirituais estão esquecidos. As pessoas vivem para o aproveitamento das coisas materiais e, portanto, toda a educação humana é voltada para adquirir as coisas materiais, os bens, as posses. E estão transformando os seres em pessoas cada vez mais egoístas, isoladas do mundo, não compartilhando de uma relação saudável entre uns e outros. Assim, esse egoísmo está fazendo com que a sociedade sofra mais. No entanto, os espíritos nos ensinam que à medida que o ser humano for se desenvolvendo espiritualmente, na medida em que os valores espirituais forem sendo inseridos no processo de educação do ser humano, o homem vai se tornando menos egoísta. E com o passar do tempo, teremos uma sociedade mais voltada para o bem-estar de todos. Assim, em consequência, o egoísmo não encontrará mais aonde se abrigar em nenhum coração humano. Na pergunta 915, por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? O egoísmo não será sempre um obstáculo? E eles respondem,
É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. A inferioridade que advém do egoísmo está no homem, no ser humano. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muitos mais homens assim do que supondes, muito mais homens caridosos. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. O egoísmo será destruído então. E hoje nós temos sim muitas pessoas boas, caridosas, que já ultrapassaram o egoísmo. Mesmo porque nós sabemos que num momento de transição como esse, muitos espíritos mais evoluídos estão encarnando entre nós, que virão nos ensinar, e virão ensinar a sociedade humana, reeducar a sociedade humana, ajudar os homens a se despojarem desses vícios e a adquirirem cada vez mais virtudes espirituais. Na pergunta 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até mesmo parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Kardec perguntando que o egoísmo ele está inserido na sociedade materialista, como é que ele poderá ser destruído? E eles respondem que quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. E este reinado do bem acontecerá sim na face da terra. Os espíritos nos afirmam que mesmo estando num processo de transição onde aparentemente o mal impera, ele será retirado, removido da sociedade humana. Na pergunta 917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação, tudo isso é voltado para o mundo, para a vida material, e assim estimulando mais ainda o egoísmo. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. A tendência natural do enfraquecimento do egoísmo. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade deste universo de Deus. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo.
Aqui na Terra nós estamos muito voltados para as conquistas materiais da personalidade, o poder, o ter, e assim isso suscita cada vez mais, desenvolve cada vez mais o egoísmo. Na medida que o ser for se despojando dessa personalidade, ele vai se despojando naturalmente do egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Muitas vezes, na tentativa de se defender, a pessoa se transforma em um egoísta. Notando que os outros pensam em si próprio e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Essa defesa que o ser humano faz de si mesmo, sabendo que se todos são egoístas, se cada um quer lutar pelo seu, eu também vou lutar pelo meu, e é esse sentimento que está atualmente na sociedade. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade. E o homem pensará menos na sua pessoa ao ver que os outros com ele se preocupam. Ele experimentará a influência moralizadora do exemplo e do contato. Na medida em que o ser humano for se ocupando com o outro, for ajudando o outro, as pessoas vão se desarmando e o egoísmo vai desaparecendo. Em face desse extravasamento do egoísmo, faz-se necessária uma verdadeira virtude para que alguém faça abnegação da sua personalidade em proveito dos outros, que com frequência absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. Aquele que trabalha pelo bem do outro normalmente não recebe agradecimento, mas ele deve servir e seguir em frente, deixando que a colheita fique por conta de Deus. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado todo aquele que em si somente houver pensado. Sofrerá então o próprio abandono. Essa é uma mensagem de Fenelon, essa resposta é de Fenelon. E Kardec faz uma nota. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Olha, Allan Kardec nos aconselhando a combater o egoísmo como uma epidemia. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos: ir à origem do mal. Procurem-se, pois, em todas as partes do organismo social, da família, aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. E aí, se nós formos procurar, nós vamos ver que isso está divulgado massivamente nos hábitos, nos costumes da sociedade atual. O egoísmo prepondera. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente de uma vez só, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, às vezes demorando muitas existências, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, a educação material, mas pela que tende a fazer homens de bem, com os valores espirituais. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres,
Como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito basta possuir conhecimentos. Quem acompanhar assim o filho do rico como do pobre, desde o instante do nascimento e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas coisas erradas. Faça-se com o moral que se faz com a inteligência e ver-se-á que se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam cultivo adequado para produzir bons frutos. Ou seja, o ser humano tem condições de ser educado, sim. Ele está desde tenra idade pedindo por uma educação espiritual, por algo que lhe dirija a vida de uma forma a torná-lo um homem de bem e não somente um ser inteligente que vai ser capaz de sobreviver, de trabalhar e de cultivar as coisas, conquistar as coisas materiais. O homem deseja ser feliz e é natural o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o ferem, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Se nós pudéssemos resumir as lições dos Espíritos para termos um guia de conduta nessa vida, é a prática do bem, é a prática do amor, é a prática da caridade, o contrário, o oposto do egoísmo, porque o egoísmo nos fecha. Aparentemente nós nos defendemos, é um movimento defensivo, aparentemente nós nos fechamos para não nos incomodarmos com o outro, mas fatalmente cairemos num vazio muito grande, que somente na hora que compreendermos que ao nos abrirmos para o mundo, ao nos abrirmos para o outro, ao desejarmos o bem do outro também, e não só o nosso, é que vamos conseguir construir uma vida melhor para nós e uma sociedade melhor para o nosso futuro. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.